E aí nós chegamos na quinta metodologia ativa, moderna, o Game-Based Learning, aprendizagem baseada em jogos. E quando falamos de jogos, se estamos falando com jogos que tenham propósito, estamos falando de jogos sérios. Nesse caso, um propósito educativo. Então, o jogo educativo é a ideia do Game-Based Learning. Você pode utilizá-lo pré-aula, como um organizador prévio para o que vai ser debatido em sala de aula, adicionando aí com outras metodologias que nós já citamos. Você pode utilizá-la durante a construção do conhecimento, a experimentação em sala de aula, ou pode utilizá-lo como um aprofundador para depois da sala de aula. Eu desenvolvi um jogo que é esse aí, né? Aqui são meus alunos de uma turma de mestrado na área de design. E aí eles estão estudando sobre o design de jogos, jogando um jogo que eu desenvolvi em 2006, que é o Labirinto Vetorial. E aí você tem uma série de experimentações com base nessas experimentações provocam debate. Aqui é outro jogo que eles jogaram nessa mesma aula, é um jogo que eu desenvolvi em 2006, que é o Antena Jogo. Vou colocar o link aí para vocês jogarem. Na época nós utilizávamos Flash e ActionScript para fazer essa programação. E aí tem uma coisa interessante, que é a utilização de alguns elementos, de alguns personagens que conversam com o educando, né? E aí foi aí que surgiu um grande interesse meu particular para estudar como que a inteligência artificial poderia ser aplicado nesse tipo de simulação. São simulações infinitas, você tem diversas experimentações e você pode utilizar sistemas de hipermídia adaptativa e sistemas tutores inteligentes para conversar ou estimular mais esse estudante, tá? Então, nesse caso, eu acabei conhecendo dois ministros da educação com base nesse jogo aí, foi assim muito utilizado nas áreas de engenharia. E o Game-Based Learning não necessariamente precisa ser jogos digitais. Você pode trabalhar com outros tipos de jogos. Esse aí, por exemplo, no pátio da minha universidade, do meu campus, que é a Faculdade UNB Gama, e aí nós estamos fazendo uma atividade que é um jogo chamado Para o Ímpar Universitário. Então nós começamos na sala de aula e depois invadimos outros espaços. Você pode utilizar, tem várias pesquisas falando sobre isso. Tem, por exemplo, esse livro, é muito interessante, Sara de Freitas, é um livro em inglês, né, mas é de fácil leitura. E aí tem um livro que eu escrevi com a professora Virgínia Tiradentes sobre design de jogos, da ideia ao jogo. Então, quando você fala de jogos educativos, você não pode esquecer que tem uma teoria de aprendizagem por trás, tem uma filosofia do que é educar, uma ideia que subjaz à construção ou design desse jogo. Aí, cada capítulo foi escrito por um estudante de mestrado ou doutorado dessa nossa disciplina sobre jogos. Sugiro também, vou colocar aí na descrição desse vídeo, os links para vocês acessarem. E aí chegamos na gamificação, é a sexta estratégia ativa para você aplicar, para você conhecer melhor. A gamificação não é a utilização de jogos. É você entender que os jogos motivam, em geral, as pessoas. Por que motivam as pessoas? Se você está pensando como utilizar elementos, mecânicas de jogos em atividades que não são de jogos, então parabéns, você está falando de gamificação. E aí tem dois autores para iniciar a sua pesquisa. O Richard Bartle, em 1996, ele criou uma perspectiva do que são os estilos de jogadores em ambientes virtuais, em mundos virtuais de imersão, né? E aí eu coloquei do jeito que ele colocou no artigo dele, vou colocar aqui o link para você acessá-lo. Mas geralmente eu faço os designers das minhas apresentações, das minhas atividades, mas esse realmente é belíssimo, olha lá. Colocou tracinhos de maneira bem nostálgica, né? E aí você tem 4 tipos,
os predadores, os empreendedores, os exploradores, os socializadores. E aí, quando você entende qual é o tipo de cliente que você tem, nesse caso, o tipo de educando que você tem, o tipo de público, você pode engajá-los de maneira mais efetiva. E para cada um deles você tem resultados, propostas diferentes, claro. E nem sempre alguém é somente explorador, por exemplo. Você pode ser explorador e empreendedor, por exemplo. Você está vendo que ali tem dois eixos, né? Um é mais para o campo das pessoas, os players, ou mais para o campo do ambiente, do mundo. Ou você tem mais ação própria ou interação. E aí o Richard Bartle é um bom nome para você pesquisar. E o outro, uma diferença aí de 20 e poucos anos, 26 anos, nós chegamos em um jovem promissor, Yuka Shaw. Ele construiu um framework que não é tão conhecido na área acadêmica quanto na área empresarial, mas vale a pena estudá-lo. Ele estudou o que motivava os jogadores e colocou aí um framework chamado Octalysis. E o Octalysis você tem 8 pontos motivadores, ele chama de core drives. E vou fazer um vídeo aí explicando especificamente sobre os core drives de gamificação, mas é bom que você já saiba que a gamificação ela tem um conhecimento que motiva a utilização desses elementos na área educativa ou na área empresarial, o que for. No nosso caso, nós estamos interessados na educação. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, esses são os 2 artigos que eu aconselho você a estudar. O primeiro deles é do Richard Bartle, é um artigo, e o segundo é o blog do próprio Octalysis. Você vai entender mais sobre cada um desses elementos, tanto dos tipos de jogadores, quanto o que os motiva. É claro que, se estamos falando de educação, já dei esse alerta, depois vamos fazer um vídeo especificamente sobre as teorias de aprendizagem que pode te auxiliar no entendimento do que aplicar ou não esses core drives de gamificação. E aí, já em português, nós temos a dissertação de mestrado do meu aluno Isaías Cabral Filho, excelente. Se você quiser estudar com profundidade, ele fez uma grande revisão sobre o assunto. Ele já é um professor bastante conhecido aí, participa da Campus Party, é palestrante e é uma pessoa impressionante. Você vai gostar de ler também o trabalho dele. E o outro é também aqui da Universidade de Brasília, de um grupo que pesquisa bastante sobre o assunto, e você vai entender e alimentar a sua pesquisa com base nas referências que são trazidas nesse artigo de gamificação aí. Chegamos às 4 oriundas das nossas pesquisas. Uma delas nasceu aí uns 10 anos depois do Peer Instruction, aqui em Brasília, chama Rei e Rainha da Derivada. Eu coloquei Rei e Rainha porque atualmente o Rei e Rainha da Derivada é aplicado em diversos contextos distintos. A minha ideia é que quando o professor resolve uma questão em sala de aula, ele está desperdiçando uma oportunidade singular, que é a oportunidade de aprendizado pelo erro. Quando os alunos vão ao quadro, eles aprendem e aprendem de formas diferentes. Eles aprendem também que o erro é natural. Dá uma olhada na mão desse estudante. De quem é a mão que segura o giz? É dos dois, é claro, é uma resolução cooperativa. E na cooperação eles aprendem na análise, no diálogo, no debate. A ideia aqui do Rei e Rainha da Derivada, eles vão ao quadro trabalhar as questões, a mesma questão, num tempo delimitado de 4 minutos. Os alunos vão ao quadro, eles recebem um número, tá vendo lá em cima? 1 com 7, 2 com 8, 3 com 5 e 4 com 6. Depois que eles resolvem essa questão, o professor dá o feedback automático, na hora. E a iniciativa, a estratégia pedagógica nesse primeiro momento é fazer com que todos errem, para mostrar que o erro é natural. Só que não são erros que diminuem a pessoa, são erros que são ancoradouros para um novo degrau, para uma nova altitude de entendimento. E aí eles erram e erram de formas diferentes,
e depois eles aprendem com esses erros. Na quarta questão, esse erro se torna raro. Depois de cada questão, novas duplas são formadas de forma que todos joguem com todos e contra todos. Ao final, quem fizer mais pontos é o rei ou a rainha da derivada. Aconteceu que eu desenvolvi o rei e rainha da derivada em um contexto de turmas pequenas, só que as minhas turmas, no dia que nós fazíamos essa atividade, quase que triplicavam, começavam a entrar pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, e com base nessa vontade dessas pessoas a entenderem mais sobre aquilo e quererem se divertir fazendo o Rei e Rainha da Derivada, ele se tornou um evento em 2007, atualmente é feito em diversos locais do país. No nosso caso da Universidade de Brasília, nós atualmente fazemos em um shopping center, foi uma parceria com o shopping, ele mandou fazer 36 quadros, onde centenas de pessoas aprendem durante 2 dias inteiros sobre esse conteúdo. A ideia de levar para um shopping é que eu queria que mais pessoas, mais professores tivessem contato e aplicassem em matérias diferentes, né? Então nós temos o rei e rainha da anatomia, o rei e rainha da ergonomia, o rei e rainha do direito penal, dos sistemas lineares, das equações diferenciais ordinárias. Então, tem várias atividades. Esse é o rei e rainha da derivada. Nós chamamos de rei e rainha. Olha que bonita a cena. As pessoas vão passando durante as resoluções e o mais interessante é que você perde a previsibilidade da aula. Um professor experiente, ele aprende cada vez menos em sua própria sala de aula. No Rei e Rainha da Derivada ou em qualquer ambiente verdadeiramente colaborativo, eu acredito que a colaboração prescinde de convites. Você terá colaboradores improváveis e você não saberá o próximo segundo de sua própria aula. Se você quiser saber mais sobre o Rei e Rainha da Derivada, tem diversas reportagens e um artigo que eu escrevi, vou colocar aí também na descrição desse vídeo, tá? 8. A oitava metodologia se chama 8. É uma metodologia também baseada em projetos, mas muito particular, porque os projetos são pensados de uma maneira particular. É uma atividade onde você vai ter um talk show, ou vários talk shows, você vai ter produção e edição de vídeos, e você vai ter projetos induzidos, projetos para a comunidade, projetos para a instituição. Além disso, durante as aulas, você utilizará metodologias ativas. Depois de todo esse contexto, você vai ter uma atividade metacognitiva, onde você vai fazer com que os seus estudantes percebam o que aprenderam, como aprenderam e como conectar isso com a sua própria história de vida, fazendo um evento chamado 8, também o mesmo nome da metodologia, e é uma atividade de síntese, imaginando a taxonomia de Bloom, estamos atingindo estágios cognitivos superiores. Esse evento, os alunos vão aprender a serem palestrantes. Aqui é só uma foto para vocês imaginarem como são esses talk shows. Existe uma estrutura muito particular de como fazer isso. Eu vou colocar algumas indicações para vocês, para que o nosso tempo não exceda tanto. Aqui é um dos estudantes no evento final, onde ele apresenta o que aprendeu durante um prazo de 8 minutos, por isso que se chama 8 essa metodologia. Se você quiser aprender mais, existe aí um artigo que eu escrevi para o portal Desafios da Educação recentemente, que é a educação para além do engajamento. Quando nós falamos de metodologias ativas, o primeiro passo é o engajamento. Mas isso, meus amigos e minhas amigas, é muito pouco. O engajamento é o mínimo, nós conseguimos fazer isso há muitos anos. Nós, que eu falo, todos nós professores sabemos como fazer isso de alguma forma, mas a educação para além de um simples engajamento, uma aprendizagem para além de significativa, significante. Nona atividade, Sumaê. O Sumaê nasceu em 2011 aqui na Universidade de Brasília e com certeza é a mais diferente de todas essas que eu vou apresentar. Ela é muito fácil de ser aplicada, para a criação de ambientes criativos com liberdade. Eu tenho certeza que você vai adorar
aplicar o Sumaê. Existe um vídeo explicando passo a passo aqui no Fantasticalizando sobre como fazer um Sumaê. Então, o Sumaê ele tem 3 pontos principais, são vídeos com perguntas criativas. Vídeos criativos com perguntas sobre uma determinada temática. O segundo ponto importante é uma mesa de professores. E o terceiro, todos vão com chapéus. Você está vendo que é uma atividade bem diferente. Aqui é uma foto de uma de nossas turmas, né? E tem uma dinâmica própria, que é um esquema básico sobre o Sumaê. Inicia com um vídeo pergunta, depois uma resposta dos estudantes, eles vão ter um tempo delimitado para resolver essa questão, e depois um dos professores da mesa vai resolver essa questão. Da mesma forma que nós temos estilos de aprendizagem distintos, nós temos didáticas, estilos de ensinagem distintos, e os alunos adoram essas diferenças. Nós também aprendemos com essas diferenças. Depois vai ter uma autocorreção, depois que esse professor da mesa corrigir ou colocar uma possibilidade de resposta, e depois os alunos vão debater sobre aquela questão, e esse ciclo se segue para uma nova vídeo-pergunta, uma nova resposta dos estudantes, do especialista e uma nova autocorreção. Esse ciclo se segue no tempo que você tiver delimitado para essa aula. Depois nós temos a escolha dos melhores chapéus, melhores vídeos, geralmente um desafio final, que é um problema mais complexo. Vamos lá. Os últimos eventos nossos também saiu de sala de aula para se tornar uma coisa um pouco maior, então é uma aula muito maior, e foram em um shopping center também. Aqui é uma sala do Cinemark, de um shopping aqui de Brasília chamado Pier 21. Nós recebemos diversos professores do país, recebemos também alunos de outras instituições, e nós aprendemos com base na criatividade e na liberdade. Se você quiser aprender mais sobre o Sumaê, leia esse artigo que eu escrevi, Sumaê, um espaço criativo para aprendizagem, escrevi em parceria com a professora Thaís Fragelli, e também tem uma dissertação aí de 2018, uma dissertação de mestrado do Wagner, orientando, do professor doutor Igor, matemático. Você vai adorar estudar sobre esse assunto e aplicar o Sumaê. E a última metodologia se chama 300. 300 em 2015 foi considerada a melhor metodologia de apoio ao aluno do país pelo Prêmio Santander Universidades. Surgiu um contexto onde eu tinha uma turma com 250 estudantes aqui na Universidade de Brasília, que, somado ao grupo de 50 colaboradores que tínhamos para as atividades extraclasse, nós formávamos 300 pessoas, inspirados também na história dos 300 soldados espartanos, onde eles formavam um grupo impenetrável, porque o soldado defendia o soldado que estava ao seu lado. Quando nós pensamos a nossa história, na nossa carreira acadêmica, enquanto discentes, enquanto estudantes, nós percebemos que é sempre a ideia do eu vou passar no vestibular, eu vou me sair bem nessa prova, e nunca olhamos para o lado, ou quase nunca. Então, é uma estratégia para perceber as pessoas que estão conosco, formando um grupo integrado, e funciona com um procedimento muito interessante, com base numa avaliação individual, pode ser prova escrita, prova oral, trabalho, teste, projetos como o PJBL, mas com base nisso nós formamos grupos potencialmente colaborativos. Com base na etapa 1, são 4 passos, você ordena os alunos da maior para a menor nota, e depois formam-se grupos com 5 ou 6 integrantes. Se nós temos, por exemplo, 20 estudantes, nós teremos 4 grupos. Ordena-os da maior para a menor, depois escreva 1, 2, 3, 4, são os 4 líderes de grupo. Depois 4, 3, 2, 1, repete 4, 3, 2, 1 e 4, 3, 2, 1, como se estivesse preenchendo de baixo para cima. Você terá grupos potencialmente colaborativos. Depois você vai determinar ajudantes e ajudados. Ajudantes são as pessoas que tiraram maior ou igual a determinada nota. Ajudados abaixo dessa nota. Então são alunos que tiveram um bom rendimento e alunos que tiveram um baixo rendimento. O líder desse grupo
Lembrando que o líder é simplesmente a pessoa que organiza as atividades, ou seja, ele é um ajudante e um participante desse grupo. Nós temos os ajudantes, dentro desses ajudantes um líder, e os ajudados. Os ajudados são as pessoas que tiraram abaixo de uma determinada nota. Essa nomenclatura, é claro, tem que ficar claro para os alunos que ajudantes e ajudados, quando se reúnem, somos todos ajudantes e ajudados, cada um tem uma dica, cada um tem um propósito. Só que é importante para você definir metas, são metas individuais e coletivas. Você passa metas que são elementos para serem estudados em casa, listas de exercício para serem resolvidas. Para os alunos ajudantes, você coloca desafios, problemas mais complexos e também define 2 encontros presenciais de pelo menos 2 horas para esse grupo trabalhar aquelas metas, né? O que não conseguiu fazer em casa, eles vão conseguir fazer nos encontros. 2 encontros presenciais de pelo menos 2 horas. Depois de um determinado prazo, geralmente são 10 dias, os alunos que tiveram baixo rendimento refazem aquela avaliação. Não é a mesma avaliação anterior, igual antes no Eric Mazur pré-teste e o pós-teste. É uma nova avaliação, mas no mesmo formato da anterior. Então, esses alunos vão fazer essa nova atividade e em mais que 95% dos casos eles melhoram e melhoram muito as suas notas. Só que eles resgatam a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Os alunos ajudantes, eles não fazem uma nova avaliação igual ao anterior. Eles são avaliados indiretamente, de acordo com 2 dimensões. O quanto as pessoas que eles ajudaram melhoraram e o quanto que eles contribuíram nessa melhora. Através de uma avaliação 360 graus. Eu esqueci de falar anteriormente, mas a avaliação 360 graus também é aplicado no PBL, por exemplo, no PJBL, no TBL, lá em cima. Tá? Geralmente, em ambientes colaborativos, se faz a utilização de outros tipos de avaliações, como, por exemplo, a avaliação entre pares, que é a avaliação 360 graus. Depois disso, você vai reavaliar, então, os ajudantes e os ajudados. Os ajudados com base em uma ponderação entre as 2 avaliações e os ajudantes com base no quanto os ajudados melhoraram e o quanto foi o seu nível de contribuição, que é medido através dessa escala. Se você quiser aprender mais sobre o 300, tem aí o meu livro, que é o Método 300, Aprendizagem Ativa e Colaborativa para Além do Conteúdo, que faz parte também da mesma série citada anteriormente, do Desafios da Educação. Eu esqueci de citar um autor muito interessante dessa área de educação também, você já deve conhecer, o José Moran. Ele tem também um livro nessa mesma série, e leia o artigo que nós escrevemos, A Dimensão Humana do Método. Segundo o 300, você melhora muito as notas, melhora o engajamento, mas o que melhora nas condições específicas das competências intra e interpessoais. Um capítulo de livro que eu escrevi recentemente com a minha aluna Maiara, nós pesquisamos o nível de solidão que diminui vertiginosamente nesses estudantes. Eu garanto, se você aplicar o 300, não haverá alunos isolados na sua sala de aula. Essas aí são as 10 metodologias que eu escolhi compartilhar com vocês. Espero que você tenha se sentido inspirado a aprofundar em alguma delas. Nos vemos em breve.